Livro de Jonas, capítulo 4. Versos 1 ao 3 diz assim: Mas desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado e orou ao Senhor. Ó Senhor, não foi isso que eu disse estando ainda na minha terra? Por isso é que me apressei a fugir para Tarsis. Eu sabia que és Deus clemente, misericordioso, tardio em irar-se, grande em amor e que te arrependes do mal. Agora, ó Senhor, tira a nos harmoniza na comunhão com a tua palavra, pelo teu Santo Espírito, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Deus abençoe a cada um dos irmãos presentes e vamos estar meditando na palavra do Senhor. Esse texto, irmãos, da atitude de Jonas, revelações interessantes, compreensões interessantes, porque Jonas tem suas razões por ficar desgostoso em vista às misericórdias do Senhor para com o povo de Nínive ou os assírios. Porque, na realidade, quando nós estudamos um pouquinho sobre estes assírios ou esta nação, o que nós vemos é um povo extremamente cruel, totalmente mau. Entre os seus historiadores ou a compreensão do que eles faziam ou realizavam na vida daqueles que eles aprisionavam ou venciam na guerra. E nós vamos da atitude de Jonas, porque Deus, longânimo e cheio de misericórdia, e nós jamais compreender a totalidade deste amor, dessa misericórdia. Paulo chega a falar sobre isso, né? Quem poderá compreender a altura, profundidade, largura e extensão do amor de Deus? E o que nós observamos é que Jonas, ele tem suas razões olhando na nossa expectativa, né? Do nosso jeito. Porque esse povo tratava grávidas de uma forma terrível, né? Historiadores contam que abriam seus úteros, tiravam os fetos, isso naquela época sem anestesia, né? E ali colocavam até gatos vivos, costuravam, empalavam. Se você procurar saber que terrível é essa questão de empalamento, depois você procura saber o que é isso. Decapitavam, eles simplesmente tiravam a pele de todo o corpo para o camarada morrer com dores horríveis. Enfim, era um povo dos mais cruéis que se puder imaginar. Então Jonas esperava vingança da parte de Deus e não misericórdia. Mas a Bíblia Sagrada, irmãos, revela um Deus tão cheio de misericórdia, tão cheio de graça. E quando nós mergulhamos na palavra do Senhor e estudamos acerca da graça de Deus, e esta palavra vai trazer a tradução que é um favor que não merecemos, e ninguém merece, nenhum de nós merece. Graça de Deus é um dom que não merecemos. Então, na realidade, esse Deus oferece salvação, oferece perdão, oferece vida eterna, mas a qualquer um que pudesse nos ver da forma como nós realmente somos, qualquer um de nós, se pudéssemos nos contemplar realmente como somos, acerca dos olhos de Deus ou a partir da visão de Deus, nós veríamos o quanto somos maus. A Bíblia Sagrada vai chamar nossas justiças, por mais que para nós sejam perfeitas, né? Como eu sou bonzinho, como eu ando justamente, como eu sou correto. Deus diz que as nossas justiças não passam de trapos de imundícia. Então, quando nós olhamos para tudo isso, de certa forma nós
concordamos até com Jonas, porque por muito menos do que isso, tem gente querendo que outros morram. Por muito menos do que esse povo fez, tem gente desejando a morte de muita gente. E Jonas aqui, ele vai literalmente nos representar, né? Representar como somos, mas aqui num quadro ainda muito mais elevado, porque o que Jonas está é no nível de razão que qualquer um concordaria. Mas nós, por muito menos, queremos nos vingar e queremos a morte de alguém, quando a Bíblia Sagrada nos chama a atenção, e o próprio Jesus vai dizer isso, né? Que devemos ser filhos de Deus, justo como Deus é. E a Bíblia Sagrada diz que Deus derrama da sua chuva sobre bons e maus. Então o Senhor, Ele nos ama e nos dá o tempo que for necessário e além do necessário para nos arrependermos, nos convertermos, olharmos para os nossos caminhos e tomarmos a decisão certa. Olhando então para esse Deus que é cheio de misericórdia, e essa oração é interessante porque a oração de Jonas, eu vou ler novamente. Jonas vai dizer exatamente a maneira como Deus de fato é, e por ele conhecer a Deus, ele vai dizer isso. Eu sei que tu és um Deus clemente, né? Então ele vai dizer, eu sabia que isso aí ia agir com misericórdia, eu sei que tu és clemente, né? Misericordioso, longânimo ou tardio em irar-se, grande, muito grande em amor, e te arrependes do mal. Deus tem prazer no bem, em abençoar, em fazer o bem, mas quando Ele precisa agir para trazer destruição, trazer o mal, isso não é da natureza de Deus. Então Ele se arrepende do mal. A Bíblia fala que o seu amor é eterno, mas a sua ira dura só um momento. Então nós precisamos estar nos voltando para esse Deus, e a verdade é essa. Quem perder, amados, a vida eterna que Deus nos oferece através de Cristo, é porque realmente está muito distante, é irrecuperável, não tem jeito. Não tem jeito. Então a graça que nos é oferecida em Cristo Jesus, existe somente duas maneiras de nós perdermos esta salvação. A Bíblia Sagrada vai dizer de um pecado, né? Está em Mateus 12, vamos lá rapidinho, se você puder e tiver a Bíblia. Mateus 12 vai trazer aí para nós uma passagem onde Cristo Jesus vai estar falando claramente acerca de um pecado que não tem perdão, e eu vou ler todo esse texto aqui para os irmãos compreenderem melhor. 12, a partir do verso 22, diz assim: Trouxeram então um endemoniado cego e mudo, e ele o curou, de tal maneira que o cego e mudo falava e via. Toda a multidão se admirava e dizia, não é este o filho de Davi? Os fariseus, porém, ouvindo isso, diziam, este não expulsa. Veja bem, irmãos, essa cura, este milagre, na realidade, esta enfermidade, ela era disfarçada, porque quem provocava essa enfermidade era um espírito maligno. Quem provocava essa surdez, né, e essa mudez era um espírito maligno. Então, os fariseus vão dizer isso aqui, ó, quando eles viram Jesus expulsar o demônio e o mudo falar, né, e ver, eles vão dizer assim, este expulsa demônios pelo príncipe dos demônios, Belzebu. Então Jesus vai fazer um comentário, e que é importantíssimo para que nós venhamos compreender, porque os fariseus, eles tinham entendimento da palavra. Os fariseus não eram qualquer um, eram pessoas entendidas e eles sabiam muito bem o que eles estavam falando, ou fazendo. O que eu quero que os irmãos percebam é que Jesus Cristo vai tocar num assunto aqui muito delicado e que nós precisamos estar atentos a isso, porque ele vai dizer o seguinte: todo reino dividido contra si mesmo vai acabar em ruína, toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. Se Satanás expulsar Satanás, estará dividido contra si mesmo. Como, pois, subsistirá o seu reino? Aqui nós temos uma revelação que é interessante, e existem pessoas dentro da área da política que usam essa estratégia. Eles sabem que se eles dividirem uma nação,
né? Se eles conseguirem dividir uma nação em vários pequenos grupos, é mais fácil dominar, porque essa nação não tem força. Ela perde a sua força. Aqui, Jesus está dizendo que uma nação dividida contra si mesma não subsistirá, né? O texto segue dizendo o seguinte: se eu expulso demônios pelo poder de Beelzebu, por quem expulsam então os vossos filhos? Então os filhos destes mesmos homens ou fariseus ou da nação de Israel, a quem Jesus, né, os separou, expulsavam também demônios. E o texto continua: certamente é chegado a vós o reino de Deus. Então, Jesus está declarando aqui: vocês não querem ver o que é de fato uma realidade. Vocês querem usar uma desculpa para não me receberem. Então aqui há uma desculpa. Muitas pessoas fazendo isso. As pessoas sabem o que Deus exige, que Deus é santo e exige santidade, mas as pessoas usam todo tipo de desculpa para se afastarem de Deus. E aqui há uma desculpa, e que é muito consciente. É muito consciente. Por exemplo, é muito consciente para todo ser humano olhar para o ser humano e saber o que é um homem e o que é uma mulher. É muito simples, porque a própria natureza vai indicar isso. Aqui eles sabem quem é Jesus. Eles sabem que Jesus está operando milagres, maravilhas, e que ao homem natural não é possível fazer isso senão a alguém ungido por Deus e cheio do Espírito Santo. Eles então estão tentando simplesmente afastar a multidão de Cristo, afastar aqueles que estão procurando a Cristo, porque eles estão perdendo, entre aspas, o seu posto, ou seja, as multidões estão buscando a Cristo e deixando de seguir a fariseus hipócritas, aos mentirosos, aos religiosos da época. E o texto segue: como pode alguém entrar na casa do valente, roubar seus bens, se primeiro não amarrá-lo, saqueando esta sua casa? Saqueando então a sua casa. Quem não é por mim é contra mim. Quem comigo não ajunta, espalha. Então Jesus Cristo, irmãos, é essa unidade que Deus nos oferece, e fora da presença dele não tem vida, não tem eternidade, não tem nada para nós. O texto segue: portanto eu vos digo que, e aqui que eu quero que os irmãos prestem atenção, ele está dizendo, olha, por isso eu vos digo que todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não se perdoará aos homens. Jesus está dizendo justamente o quê? Porque os fariseus, eles sabiam que Jesus estava expulsando demônios pela unção de Deus sobre a vida deles. Mas para eles não se submeterem a Cristo, não se humilharem diante de Jesus, reconhecendo Ele como Cristo, Salvador, como Messias, no seu orgulho, na sua soberba, na sua atitude, eles preferem declarar que Jesus está expulsando demônios através dos próprios demônios, e isso é blasfêmia contra o Espírito Santo, porque eles sabem que é Deus que está agindo ali. Então veja que isso é um ato consciente. É uma pessoa, por exemplo, que vê uma igreja crescer, uma igreja prosperar, e por inveja vai falar mal do pastor, vai dizer, não vai lá não, que aquele é um adulto, aquilo lá é isso, aquilo. Então é uma inveja, é uma blasfêmia. O Espírito Santo está agindo na vida daquela pessoa, há algo de Deus ali, mas a pessoa fala contra, porque tem inveja, porque quer parar aquela obra, porque quer parar aquela pessoa. Então é consciente, é um ato consciente. Um ato consciente de quem tem já a compreensão da obra de Deus e rejeita aquilo que Deus está fazendo, é uma blasfêmia contra o Espírito Santo. É um ato consciente. Jesus vai continuar dizendo isso aqui. Ele diz, olha, se alguém disser alguma palavra contra o Filho do Homem, isso lhe será perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, isso não lhe será... Olha isso aqui, irmãos. Isso não lhe será perdoado nem neste mundo, nem no futuro. Não há perdão. Isso aqui é para quem peca conscientemente. É para quem já teve experiência com Deus, sabe que Deus faz obras extraordinárias através de seus servos, mas por algum motivo alguém prefere falar mal de uma pessoa que tem o Espírito Santo de Deus na vida, por algum motivo, seja inveja, seja o que for, para poder tentar barrar aquela pessoa, isolar aquela pessoa, impedir aquela pessoa de seguir fazendo, enfim. Então aqui é a blasfêmia contra o Espírito Santo, é algo consciente.
Os fariseus não eram nenhum inocente, nenhum menino. Eles tinham consciência do que eles estavam fazendo. Então, na realidade, o texto vai dizer que para todo pecado, irmãos, não existe. Se você puder dizer comigo essa frase, diga comigo assim: não há pecado maior do que a graça de Deus. Não há pecado maior do que a graça de Deus, a não ser a blasfêmia contra o Espírito Santo, porque você está rejeitando aquele que pode te salvar, aquele que pode... Não há pecado maior do que a graça de Deus. E aqui, Jonas está justamente querendo que Deus venha condenar esse povo, e esse povo era um dos mais terríveis. Mas mesmo esse povo de Nínive, assírios terríveis, para eles ainda havia perdão, havia misericórdia, a graça dele ainda agia para trazer salvação, se eles assim aceitassem e recebessem. Então, as duas formas que existe de alguém perder a eternidade com Deus é blasfemar conscientemente contra o Espírito Santo, rejeitando a obra dele, não aceitando tudo que ele fez. Por quê? A Bíblia Sagrada vai dizer textos, e eu não vou segui-los aqui, mas eu quero que os irmãos só ouçam. A Bíblia diz que Jesus Cristo foi oferecido, como aquele que vai nos libertar dos nossos pecados, nos salvar, perdoar as nossas dívidas, aquele que é o preço pago por todos nós, pelo Espírito eterno, pelo Espírito de Deus. Então, toda obra feita é através do Espírito Santo, é através dessa ação, desta unção do Espírito Santo. E quem rejeita a obra do Espírito, quem rejeita, está rejeitando o que salva, o que nos transforma. A Bíblia fala que o Espírito Santo nos convence do juízo, da justiça, do pecado. Então, quando olhamos para esse texto, não há perdão para blasfêmia contra o Espírito Santo. E a outra forma de você perder de fato a salvação e a vida eterna é você rejeitar a graça de Deus. É você dizer não à graça de Deus. Mas quando você recebe a graça de Deus, e aí eu quero que os irmãos olhem para isso com muita atenção, porque você vai observar pessoas que simplesmente desprezam a Deus, desprezam a graça dele. Então, o maior pecado que pode existir é blasfêmia contra o Espírito Santo e rejeitar a graça de Deus, rejeitar a porta da graça que ele nos abriu. Porque para todo pecado há perdão. Quando nós ministramos aqui a João 4, sobre a mulher samaritana, se você olhar ali, irmãos, a gente não pode nem talvez estar falando muito sobre isso, porque algumas pessoas não têm nem maturidade para ouvir, mas aquela mulher já tinha tido 5 maridos, ou seja, 5 divórcios. Ela estava no 6º homem e já era... E Jesus ainda disse para ela: vai, chama teu marido que eu vou te dar da água aqui, que vai te trazer vida e tal. Então, olha, há misericórdia para Deus, há perdão, há tudo em Deus para você. Agora, é claro que quem reconhece essa misericórdia e recebe Jesus, não pode mais, a Bíblia fala, não tem como mais viver na prática do pecado, porque a presença dele em nós não dá para você viver literalmente mais no pecado. Então, a graça de Deus, ela veio para salvar. Está em Tito 2:11. Tito 2:11, irmãos. Tito 2:11 diz isso aqui, pois a graça de Deus se manifestou, veja isso, trazendo salvação a todos os homens, é para todo mundo. Então a graça de Deus se manifestou em quem? Em Cristo Jesus, trazendo salvação a todos os homens. Então a graça de Deus, ela veio para salvar, veio para libertar, trazer vida e vida abundante. Agora, quando nós ouvimos, temos a compreensão e depois rejeitamos, não há como haver mais perdão para nós. Se nós não caminharmos humildemente perante a face do Senhor, se nós blasfemarmos contra o Espírito Santo, não haverá mais perdão para nós. Gálatas, irmãos, fala algo aqui. Paulo escreve, Gálatas 2, e o verso 21, olha o que ele diz: não anulo a graça de Deus. Ele está dizendo, olha, eu recebo a graça de Deus, eu não anulo a graça de Deus. Por quê? Porque Paulo agora, ele não está baseado na justiça que provém da lei, ou seja, da prática da lei. Ele está agora na fé em Cristo, na fé
naquela justiça que Deus ofereceu por nós. Ele vai dizer: não anulo a graça de Deus, pois se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Então, se a justiça pudesse ser efetivamente praticada por nós, não haveria necessidade de que Cristo viesse morrer por nós. Então, a graça de Deus, a misericórdia de Deus, o favor de Deus está todo em Cristo. E a partir de Cristo, ele diz: aquele que me tem como Senhor e Salvador vai obedecer o que eu mando. Então, se Jesus é o teu Senhor, não é a religião, volto a falar, não é o pastor, é Cristo. Se Ele é o teu Senhor, você vai ouvir com atenção, meditar com atenção para procurar fazer o que Ele manda. Então, toda a graça, toda a salvação, toda a redenção está em Cristo Jesus. Se houvesse a possibilidade de nos salvarmos na nossa própria justiça, Deus não teria necessidade de enviar Jesus Cristo. Mas como nenhum homem alcança a salvação por seus próprios méritos, Deus envia Jesus Cristo para que nós o recebamos, ouçamos a Ele, e Ele tem para nós um sangue que foi derramado. E neste sangue está a aliança eterna, ou seja, em todas as ocasiões onde nós necessitarmos, está lá na carta de João dizendo: filhinhos, não pequeis, mas quando pecardes, tendes um advogado para com o Pai. Então nós somos justificados por esse sangue, lavados por esse sangue, purificados. O sacrifício dele é perfeito por nós. Então, quando nós recebemos a Cristo e caminhamos com Cristo, a vida eterna, a salvação nos está garantida não por nosso mérito, mas pelos méritos de Cristo Jesus entregue por todos nós na cruz do Calvário. Quem está entendendo assim, diga graças a Deus e aplauda o nome dele, glorifica ele, faz um barulho pentecostal aí. Glórias ao Senhor, aleluias. Então é a graça de Deus que nos traz salvação. Agora, a verdade é essa, meu irmão. Eu, no lugar de Jonas também, iria querer que Deus se vingasse daquele povo e destruísse aquele povo. Qualquer um de nós. Se visse o que eles fizeram com os parentes, com os que participaram da guerra, o prazer que eles tinham na dor, no sofrimento dos outros, você iria querer também vingança. Mas a graça de Deus vai além de tudo que nós pudermos imaginar. Aí você vai ver Deus trazendo salvação a homens que cometeram erros terríveis, mas que receberam a graça de Deus e aceitaram a Cristo Jesus como Senhor. Eu quero seguir em um texto que espero, que fale ao seu coração. Em Atos, deixa eu só ver se é isso mesmo. 2 ou 3 aqui. Atos 2, a partir do verso 37, diz assim a palavra: Pedro vai estar ministrando a palavra, e uma multidão vai estar ouvindo, compungiram-se em seus corações, versículo 37, e perguntaram a Pedro: que faremos, irmãos? Ou seja, como faremos para alcançar a salvação? E Pedro vai dizer isso aqui: arrependam-se, cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados. O batismo é um símbolo daquele que é lavado dos seus pecados, nascido para Cristo, morto para si mesmo, nascido para Cristo. E ele está dizendo: e recebereis o dom do Espírito Santo. E a promessa é para vós, vossos filhos, e para todos os que estão longe, a tantos quantos receberem o Senhor Jesus Cristo, a tantos quantos o Senhor, o Pai, chamar. Então, na realidade, a atitude nossa tem que ser de arrependimento e obediência. Jesus disse que de por todo mundo pregai o Evangelho. Aquele que crê e for batizado será salvo, mas aquele que não crê já está condenado. Então o que Deus pede é somente crer, e crer tem a ver com obedecer. Quem crê de fato vai agir com obediência. Ninguém que diz que crê não vai obedecer. Quem crê, obedece a palavra do Senhor. Eu vou seguir aqui para o encerramento, porque eu quero só vou ler, tá? João 6, Evangelho de João, capítulo 6, e o verso 37 diz isso aqui, olha: todo aquele que o Pai me dá virá a mim,
E o que vem a mim, olha o que Jesus vai dizer, de maneira nenhuma o lançarei fora. Não existe maneira que Jesus vai lançar alguém fora. É a própria pessoa que rejeita. Então não existe, Jesus não lança ninguém fora. É a pessoa que ela age blasfemando contra o Espírito Santo ou rejeitando a graça de Deus. Só a pessoa pode fazer isso. Eu vou ler um outro texto só para confirmar com esse aqui, que está em João ainda 12. E aqui eu já estou seguindo para o encerramento. Eu não sei que eu estou procurando a hora aqui, eu não estou vendo. 12, o verso 12, e a partir aí do verso 48 diz assim: quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, já tem quem o julgue, a própria palavra que tenho proferido. Essa há de julgá-lo no último dia, ou seja, quem rejeita Cristo. Pois eu não falei de mim mesmo, mas o Pai. Então quem rejeita Cristo está rejeitando aquilo que Deus, o Pai, enviou Jesus para nos ensinar. Então olha o que ele está dizendo: pois eu não falei de mim mesmo, mas o Pai que me enviou me prescreveu. Foi Ele que me ensinou o que eu devia falar, o que eu devia dizer. E eu sei que o seu mandamento, olha isso, é a vida eterna. Então o Pai nos enviou Jesus para nos ensinar a palavra de vida eterna. E quem rejeita Jesus está rejeitando tudo isso, está rejeitando o Pai, está rejeitando a palavra de vida eterna, o mandamento da vida eterna. Porquanto o que eu digo como o Pai me ensinou, ou como o Pai me disse. Então, rejeitar esta graça, rejeitar Jesus, rejeitar a palavra, é o que nos desliga da eternidade. Porque nada mais, irmãos, nada mais pode nos separar do amor de Cristo, do amor de Deus, nada mais. A não ser que você blasfeme contra o Espírito Santo, a não ser que você rejeite a graça de Deus. Eu vou ler para encerrar Efésios 2, 8. E aqui encerro as palavras desta noite, que o Espírito Santo fale ao teu coração. Efésios 2, a partir do verso 4, vai ficar melhor. Deus é riquíssimo em misericórdia. Olha o texto. Pelo seu muito amor com que nos amou. Quem perder Deus, irmãos, quem perder essa misericórdia, perder essa graça, olha isso. Estando nós ainda mortos espiritualmente, achando prazer nos pecados, mortos em nossos delitos, Ele nos vivificou juntamente com Cristo e pela graça sois salvos. Nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar. Nós já estamos, irmãos, por Deus, assentados nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Já pertencemos ao reino dos céus em Cristo Jesus. O 7 diz assim: para mostrar nos séculos vindouros olha isso, as abundantes riquezas da sua graça. É algo que não tem, irmãos, medida. Quem alcançar a eternidade pela fé vai ver que coisa maravilhosa é Deus. Não existe amor como o amor dele, não existe Pai que se compare a ele. Ele é perfeito em toda a glória, em toda a majestade. Bendito seja o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Bendito seja o nome do Senhor. As riquezas da sua graça vão ser reveladas abundantemente na vida daqueles que alcançarem esses séculos vindouros pela fé em Cristo Jesus. Aí diz: pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Olha o texto 8: pois é pela graça que sois salvos, ou seja, por esse dom de Deus, esse favor que nós não merecemos, por esta graça que sois salvos. Por meio da fé, você só precisa crer, só precisa acreditar. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Esta graça é dom de Deus. Não vem de nenhum de nós, é Ele que nos oferece. Não vem das obras, para que ninguém se orgulhe, se envaideça. O versículo 10 diz assim: pois somos, olha isso, e aqui eu encerro. Pois somos feitura sua. Olha isso, irmãos. A primeira vez que Deus nos chamou à existência foi através de Adão. Mas agora o texto vai dizer: pois somos feituras suas, criados em Cristo. Criados em Cristo. Nós só temos vida, só recebemos essa nova criação, é em Cristo Jesus, criados em Cristo, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas.
Que Deus em Cristo te abençoe. Que a graça do Senhor te alcance. Que você entenda que Deus não abre mão de você por nada e só você é que pode fazer isso. Com duas atitudes: blasfemando contra o Espírito Santo, rejeitando a graça de Deus, rejeitando o amor de Deus. Mas se você recebe Jesus Cristo como seu Salvador, você tem garantida a vida eterna. E ainda que você seja imperfeito, ainda que você tenha falhas, ainda que você erre como todo ser humano, a Bíblia Sagrada vai dizer ainda mais, que a graça dele é tão maravilhosa, que vai dizer: aquele que começou em vós a boa obra, ele vai aperfeiçoar, ele vai terminar, ele vai confirmar, ele vai completar toda a obra na sua vida que ele tem como propósito, que é te levar à semelhança exata, à estatura da semelhança de Cristo, a semelhança do Filho unigênito do Pai. É ele que vai fazer tudo isso, se você não rejeitar, não abrir mão desta graça proposta, dessa salvação, desta vida eterna, que está em Cristo Jesus e só nele, né? É Atos 4,12, porque, creio que é Atos 4,12, em nenhum outro há salvação, porque a ninguém mais foi dado nome como o nome de Cristo Jesus, pelo qual devamos ser salvos. Só no nome de Jesus Cristo é que alcançamos vida e vida eterna, e que Deus em Cristo te abençoe, em nome do Senhor Jesus. Quantos já recebeu Jesus como Salvador? Levante a mão e diga assim: graças a Deus. Diga glória a Deus. E aplaude forte o nome dele, toda a honra, toda a glória a ele, todo o louvor a ele. Aleluia. Glórias a Deus. Segue obedecendo, segue temendo, segue crescendo na graça e no conhecimento, e que Deus em Cristo vos abençoe. Vamos estar de pés. Põe a mão sobre o teu coração e deixa eu orar com você e por você. Quem sabe nesta noite há algo te incomodando, mas a graça de Deus está aqui para te perdoar, te purificar. A graça dele está aqui a seu favor. Dependa da graça dele, busque por ele agora, peça perdão a ele agora, fale com ele agora. Ele te ouve, ele te atende em nome de Jesus. Não é pelos seus méritos, é pelos méritos de Cristo que Deus vai te atender mais uma vez. Ore comigo. Pai, mais uma vez nós entramos diante da tua presença e diante do trono da tua graça. Eu venho juntamente com os teus filhos buscar a tua face e pedir por tua misericórdia. A eternidade é uma realidade. Esse mundo e tudo quanto nós contemplamos passará. Será como ilusão ou vaidade. Mas a eternidade do teu reino, da tua presença, da comunhão com o teu Filho, com o teu Espírito, tudo isso, Pai, é de eternidade a eternidade. E a minha oração é para que cada um de nós, com as nossas famílias, cada um de nós possa estar diante do Senhor naquele dia e desfrutar, meu Pai, da maior riqueza que existe, que é estar diante da tua presença e contemplar a tua face. Não há glória maior, não há riqueza maior, não há tesouro maior, nada se compara a quem tem o privilégio de assistir, de permanecer, de contemplar diante do Senhor a glória da tua santa presença. Eu te louvo pela graça revelada em Cristo Jesus e peço sobre todos os teus filhos o perdão e a misericórdia. Que o teu sangue, ó Cristo, derramado naquela cruz, Cordeiro de Deus, cubra as nossas vidas, cubra as nossas famílias. Sê conosco, sê com a igreja onde participamos e pertencemos. Que o Senhor venha ser com os teus filhos, com o teu povo. Fortalece-nos nesta fé, meu Pai, que nada nos impeça de seguir adiante, nada nos impeça de perseverar, nem a vida, nem a morte, nada, Pai, nem a dor, nem as lutas, angústias, provações, perseguições, que venha o que vier, que a nossa fé esteja firmada tão somente na Tua Palavra, em Cristo Jesus, o nosso Senhor,
e que pelo Espírito da eterna aliança, pelo Teu Espírito Santo, possamos prosseguir até aquele dia, Pai. Guarda as nossas vidas, guarda a vida da nossa família, guarda este lugar, e que neste lugar vidas se convertam a Ti. Que o Senhor possa, ó Deus, usar vidas neste lugar para abençoar a outros, pelo Teu Espírito e por Tua unção. Sobre todos eu peço graça, perdão e misericórdia, e que o Teu favor seja conosco nesta semana, ó Deus, em nome do Senhor Jesus, e por todos os dias da nossa vida. A todos entrego nas Tuas mãos e abençoo, ó Pai, aqueles que estarão ouvindo através do YouTube, da internet, sejam alcançados, sejam abençoados, e aqueles que aqui estão presentes, que por hora estão sentindo dores, estão padecendo de alguma enfermidade, eu repreendo todo o mal no poder do nome do Senhor Jesus. Que eles percebam, Pai, o alívio, eles percebam, ó Deus, o toque das Tuas mãos, eles percebam a cura e a bênção do Senhor, no nome do Senhor Jesus. Eu repreendo todo o mal e abençoo os Teus filhos no poder do nome de Jesus, e você que recebe, diga amém. Diga graças a Deus, aplaude forte, faz barulho, glorifica, e Deus seja louvado sempre. Aleluias, bendito seja o Senhor. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus seja com cada um de vós, não somente hoje, mas para todos sempre. Todos digam amém. Deus abençoe, em nome de Jesus.